Então é isso. O que o Espírito de Deus quer gerar em nossos corações, Ele quer selar, Ele quer renovar no nosso interior, é que Deus tem buscado cada um de nós. Olha o que eu te falei. Deus te tem buscado para um relacionamento mais estreito com Ele. E essa é a mensagem que, na verdade, Deus quer gerar em nossos corações nesta manhã. Nós sabemos que a Bíblia fala que nós temos que buscar a Deus para que nós venhamos achá-lo, não é verdade? Mas sabe de uma coisa? Deus sempre toma a iniciativa de se auto-revelar a cada um de nós, para que nós possamos cada vez mais e mais crescermos no entendimento e na realidade prática que o maior desejo de Deus é que você ande com Ele, que você tenha relacionamento com Ele e que você creia nesse viver diário. Quando eu falo crer nesse viver diário, é manifestar uma praticidade constante daquilo que a palavra de Deus nos mostra, e é o que nós vamos hoje ver juntos, que andar com Deus é o maior propósito da fé. Eu vou repetir isso para você. Andar com Deus, ter relacionamento estreito com Ele, é o maior propósito da fé. Nós sabemos que há tantas manifestações da graça, do favor de Deus sobre as nossas vidas, mas não há projeto maior de Deus para você do que você andar com Ele, do que você ter relacionamento estreito com Ele. E Deus está buscando cada um de nós nesta manhã para um tempo novo de um maior relacionamento com o Senhor da nossa vida. E isso está claramente estabelecido na palavra de Deus. Lá em Gênesis 5, 24, a Bíblia nos fala sobre esse princípio constante em toda a palavra de Deus. E já desde o início, desde Gênesis, desde o princípio das revelações bíblicas, o fato é que Deus sempre estabeleceu essa realidade para aqueles que o temem, para aqueles que têm uma experiência real e viva com Ele. E desde Enoque, isso fica muito claro, esse desejo, essa busca, esse agir de Deus nos nossos corações para que nós andemos com Ele. Nós sabemos que até mesmo antes de Enoque, homens como Abel, homens como Sete, eram homens que tinham um relacionamento com Deus, mas na revelação bíblica, a palavra de Deus registra essa experiência prática, real, de Enoque com Deus. A Bíblia fala que e andou Enoque com Deus. E andou você com Deus. Porque o propósito de Deus é justamente esse. Nós vamos ver mais adiante que Enoque teve uma experiência específica no andar dele com Deus, que foi ser trasladado, porque a Bíblia fala, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Foi a experiência pessoal de Enoque. Deus não trasladou todos os seus que andaram com ele. Foi a experiência específica dele, mas o fundamento é o seguinte, é a resposta que Enoque deu a Deus em relação à sua crença, em relação à sua fé. Qual foi a resposta que Enoque deu ao Senhor da vida dele? Ele andou com Deus. Essa tem que ser a nossa maior resposta, o nosso maior anseio, porque o que é estabelecido na palavra do Senhor está realmente sintetizado nesta frase: o maior propósito da fé não está firmado em simplesmente, nós sabemos que há também isso, há essa manifestação graciosa de Deus suprir cada uma de nossas necessidades, e quem crê nisso, diga glória a Deus. Mas o maior propósito da fé não está firmado, fundamentado em simplesmente obter algo da parte de Deus, mas ter relacionamento pessoal com o doador e sustentador da nossa vida. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Esse é o projeto pleno, entenda, este é o projeto pleno de Deus para as nossas vidas, que nós tenhamos um relacionamento pessoal, vivo com o sustentador e doador da nossa própria vida. E Hebreus faz justamente esse link
essa ligação entre a experiência de Enoque, registrada em Gênesis, nesse andar com Deus, sabendo que é a própria fé que firma esse relacionamento. Hebreus faz o link entre este andar com Deus, de Gênesis 15, 24, e a fé que firma este relacionamento. Nós vamos ver, nesta carta que foi escrita à igreja de Jesus Cristo, que Deus está te chamando. A Bíblia é a palavra de Deus. As Escrituras são a palavra de Deus. Portanto, Deus está falando com você nesta manhã. Deus está te chamando para um relacionamento mais estreito com Ele, firmado numa fé viva, prática, uma fé que age. E o maior propósito desta fé é esse relacionamento contínuo com Deus. E Hebreus 11, vamos para lá? Hebreus 11, 5, 6, que faz esse link, essa ligação entre a realidade lá de Gênesis, vivida por Enoque. A Bíblia vai falar, é isso que eu quero também para você. Hoje nós temos pleno acesso a Deus através de Jesus Cristo. Hoje o favor e a graça do Senhor está sobre nós por causa da nossa fé no Senhor Jesus. E Hebreus 11, 5, 6 nos mostra, para mim e para você, para a igreja de Jesus Cristo, que nós temos que manifestar esta fé que Enoque manifestou, de ter um relacionamento tão estreito com o Senhor que Deus o tomou para si. Evidentemente, repetindo, a experiência de Enoque foi ser trasladado, ele não viu a morte física. Nem todos passarão, evidentemente, por esta experiência. Um ou outro na palavra do Senhor teve essa graça, como o próprio Elias. Mas o fato é que tem um fundamento. E o fundamento para nós andarmos com Deus é a fé. No próximo domingo, eu estarei ministrando sobre a fé. Por isso que eu coloquei ali entre parênteses. Porque nós vamos ver a natureza desta própria fé no próximo domingo pela manhã. Mas hoje, o que o Espírito Santo de Deus, Ele quer gerar em nosso espírito, em nosso coração, através de um entendimento claro na nossa mente, é que há um fundamento para que nós andemos com Deus. E esse fundamento é a própria fé. E Hebreus 11, 5, 6, como eu já disse, que cria esse link, que gera esse link da experiência de Enoque conosco hoje, a igreja de Jesus, porque essa palavra é direcionada à igreja do Senhor, fala o seguinte, olha, pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Enoque agradou a Deus. E o fundamento é que cada um de nós agrademos a Deus com a nossa fé. Porque logo em seguida, a Bíblia nos mostra que esse é o tipo de fé que agrada a Deus. Quando o foco maior da nossa fé não é simplesmente obter aquilo que Deus tem para as nossas vidas, mas o próprio sustentador e doador da vida. Porque está escrito aqui, no versículo 6, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós conhecemos, nós declaramos, nós ouvimos constantemente esse versículo, Hebreus 11, 6. Mas esse versículo está totalmente associado à pessoa, à figura, à experiência e inclusive à realidade que Enoque viveu e que o Espírito Santo traz para a sua vida hoje. O que eu quero dizer para você nessa manhã é o seguinte: da mesma maneira que Enoque andou com Deus, eu e você podemos e devemos andar com Deus, firmado numa fé viva em relação ao que a Bíblia diz do próprio Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele, graças a Deus que aquele não é só Enoque, não é só Moisés, não é só Paulo, não é só João,
Não é só Tiago, não é só Pedro, sou eu, sou você, são todos os que creem. Você percebe que essa palavra é para mim e para você hoje? A palavra do Senhor deixa claro, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna recompensador, galardoador dos que o buscam. Essa palavra está deixando muito claro para mim e para você que Deus está te buscando através da ação da palavra revelada dEle, através do Espírito de Deus que está aqui, está se movendo neste lugar, que Ele está te chamando, está nos chamando para um relacionamento ainda mais estreito, porque uma coisa é certa, sempre tem o que melhorar. Sempre tem o que melhorar. Sempre tem o que ser transformado em nós para que nós tenhamos esse relacionamento constante com o nosso Deus. E Deus te chama para mudanças nessa manhã. Deus me chama para mudanças nessa manhã. E a mudança que Deus quer operar no seu coração e na sua mente é esta. Se você já tem andado, se você já tem buscado continuamente a Deus, o Senhor, Ele quer que ainda você intensifique. Se você não o tem feito, o Senhor quer que a sua mente e o seu coração seja transformado nesta manhã, para que você viva um novo tempo de relacionamento com o Senhor, firmado nesta fé. Glória a Deus por isso. Olha só o que diz Hebreus 12. Veja só como que a palavra do Senhor, ela direciona essa verdade de Enoque para mim, para você. Enoque foi mais um daqueles heróis da fé, daqueles homens e mulheres de Deus que estão relacionados em Hebreus 11. Ele foi mais uma das nuvens de testemunha. Ele foi mais um desses que manifestaram uma fé viva em Deus. E a característica desses homens deve se tornar a nossa característica de vida diária, vida de fé. Gente, não está escrito nenhuma experiência de um homem de Deus, de um personagem bíblico, para que simplesmente a gente olhe de longe e ache que é inatingível. Eu quero te dizer que o mesmo Deus de Enoque é o nosso Deus. O mesmo Deus de Abraão é o nosso Deus. O mesmo Deus de Moisés é o nosso Deus. O mesmo Deus de Gideão é o nosso Deus. São esses homens que estão relacionados em Hebreus 11, que agora o Espírito chama a responsabilidade da igreja para andar nas mesmas pisadas deles. Agora a palavra do Senhor traz para a praticidade. Se Hebreus 11 está relacionando a forma, as experiências, os fundamentos, as bases, as atitudes, os comportamentos, os comprometimentos que esses homens tiveram com Deus, aí a Bíblia agora vem e nos chama para essa realidade, para uma responsabilidade pessoal. Minha gente, nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos o corpo vivo do Senhor na face da terra. Mas Deus também chama cada um de nós a uma responsabilidade pessoal individual. Você não pode andar na carona da experiência do seu irmão. Eu não posso andar na sua experiência pessoal. A sua experiência é a sua experiência, a minha experiência é a minha experiência. Quando nós unimos essas experiências e essa vida de fé, se forma o corpo de Cristo. Nós só temos uma pessoa que nós dependemos e que não é a fé um do outro, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu irmão, se naquele grande dia você tentar abraçar o meu calcanhar para subir junto comigo, eu ainda vou fazer assim. Porque a fé, ela é individual. Quem está entendendo isso? A fé é pessoal, não depende da fé de outros. Você só tem que depender do autor e consumador da fé. Hebreus 12 diz, portanto também nós, a igreja, portanto eu e você, portanto também nós, como Enoque, Moisés, Abraão, Isaac, Sara, Gideão e outros que são relacionados em Hebreus 11, portanto também nós, visto que temos o que, gente? A rodear-nos o que? Essa nuvem de testemunha está, na verdade, apontando diretamente, tem tantos outros, mas diretamente para esses homens e mulheres de Hebreus 11. Ou seja, da mesma maneira que eles viveram,
as mesmas atitudes que eles tiveram, os mesmos posicionamentos de fé que eles tiveram, eu e você temos que ter, porque nós somos a igreja do Deus vivo, nós temos o Espírito Santo de Deus em nós, o poder de Deus nos capacita, minha gente. Como essa grande nuvem de testemunhas, essa grande nuvem de pessoas que testemunharam e viveram essa fé, a Bíblia fala que também nós, por conta disso, temos que nos desembaraçar de quê? De todo peso, de todo impedimento. E do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos, é a tua experiência, hein? É a minha experiência, é a nossa experiência. Corramos com perseverança. Enoque andou com Deus, nós vamos ver daqui a pouco, de forma ativa, progressiva e perseverante. Esta é a tua história, em nome do Senhor Jesus. Essa tem que ser a sua história, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque essa palavra é para mim e para você. Aleluia. Gente, Hebreus 12 é para mim e para você. Desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como é que nós vamos correr a carreira que o Senhor propôs para nós? E a proposta de Deus para a sua vida, Ele não impõe a proposta dEle, Ele libera a proposta dEle. Ele revela a proposta dele para você, os propósitos dele para a sua vida, e a proposta de Deus para você, para mim, para nós, para a igreja de Jesus Cristo, para quem está nos assistindo pela internet, é esta: ande com Deus, porque esse é o propósito maior da fé. Não existe propósito maior da fé do que você andar com Deus, que você ter relacionamento com Deus. Lindo demais isso. E a Bíblia agora vai nos falar a forma que nós temos que correr essa carreira proposta pelo nosso Deus. O versículo 2 nos fala: olhando firmemente. A palavra olhando firmemente, ou as palavras olhando firmemente, traz a ideia de você colocar os seus olhos fitos em algo e jamais se distrair com coisa alguma. Quem está ouvindo isso, hein? Não. Quem está ouvindo isso? Diga glória a Deus aí, meu irmão. Olhando firmemente, não desviando os seus olhos nem para a direita e nem para a esquerda, sem distrações. O mundo está cheio de distrações para mim e para você, para os casamentos, para as famílias. Ele quer nos distrair, ele quer os valores implantados pelo maligno no mundo, quer distrair o nosso foco, mas em nome do Senhor Jesus, o teu alvo é Jesus, o teu foco é Jesus Cristo, o teu propósito de vida, de fé é o Senhor Jesus Cristo, porque está escrito para nós, olhando firmemente para o autor, aquele que gera a fé. Maravilha, é Jesus quem gera a fé, Ele é aquele que deu origem à fé das realidades da nova aliança. Mas a Bíblia também fala que Ele não é só o autor, Ele é o consumador da fé. A palavra consumador fala de aperfeiçoador. Quanto mais você fixa os seus olhos em Cristo Jesus, o autor, mais Ele vai aperfeiçoar a sua fé, e dias de intensidade virão para a sua vida em relação ao teu relacionamento com Deus, porque esta é a chamada do Senhor para mim e para você nessa manhã. Deus está nos chamando para andarmos com Ele. Você pode levantar a sua mão direita e falar: Deus está me chamando para um relacionamento estreito com Ele. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Glórias ao Senhor por isso, minha gente. O livro de Hebreus foi um livro que foi escrito precisamente para motivar, para encorajar o povo de Deus no tempo das dificuldades e das perseguições, e mais precisamente os crentes judeus. Por isso, carta escrita aos Hebreus. E em nome do Senhor Jesus, nada vai nos parar.
quanto mais algumas situações se proliferarem ou até mesmo tentarem persistir, nós não vamos tirar os olhos daquele que gera a fé e aperfeiçoa a fé. Por isso que nós sabemos que da mesma maneira que Jesus venceu, eu posso vencer. Ele suportou a cruz, toda a vergonha e exposição pública, toda a ignomínia, toda a calúnia, e nós vamos suportar. Por quê? Porque Cristo está em nós, e Ele é a esperança da glória, aleluia. Posso todas as coisas nele, que me fortalece. Por que isso? Porque eu estou com os meus olhos nele, naquele que gera fé e aquele que aperfeiçoa a minha fé, enquanto eu não tiro os olhos dele. O fundamento para se andar com Deus é a fé. O fundamento para se andar com Deus é a fé. É esse tipo de fé que eu vou falar na próxima semana pela manhã, que tem que realmente se tornar muito compreensível cada vez mais e mais para nós. Porque Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2, e todos os outros versículos posteriores vão falando de forma prática o que aqueles homens eles viveram, mas havia uma natureza desta fé, é o que a gente vai falar no próximo domingo para os acadêmicos da fé. Gente, olha só, a fé que agrada a Deus está diretamente relacionada ao andar com Ele. Eu quero que você perceba isso no seu espírito nessa manhã. Em nome de Jesus, vai. Olha só, a fé que agrada a Deus é a fé que responde a Ele num relacionamento contínuo, num relacionamento estreito. Nós não estamos aqui para fazer número. Sejam quais forem as nossas funções no corpo de Cristo, porque, graças a Deus, a igreja é constituída de ministros e todos nós somos servos do Senhor. Sejam funções públicas ou aqueles que estruturam todas as coisas para que tudo venha a acontecer a contento, não importa. Todos nós temos ministérios na igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, nós não somos só número. Nós estamos aqui, gente, olha só. Nós estamos aqui, seja no altar ou em qualquer outra função da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para fazer a diferença. E só faz diferença quem tem relacionamento com Deus firmado na fé. Vidas só são alcançadas, corações só são tocados se nós tivermos relacionamento com Ele. Senão vão ser simplesmente ações, funções exercidas. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos muito poder dentro de nós, gente. Nós temos o poder do Espírito de Deus em nós. Nós temos que fazer a diferença. Mas só faz diferença na sua própria casa, na criação dos seus filhos, no seu dia a dia, seja no seu trabalho, seja onde você estiver, na sua universidade, escola, vizinhança, só faz diferença, só impacta a vida de outros quem tem relacionamento com Deus. Até hoje Enoque impacta os nossos corações, porque ele tinha relacionamento com Deus. Até hoje Moisés impacta os nossos corações, porque ele quis a presença do Senhor mais do que tudo. Paulo impacta os nossos corações porque ele declarou: o meu maior alvo é conhecer a Jesus e esse ressuscitado dentre os mortos. O que faz a diferença é conhecer a Deus e andar com Ele. Aleluia! É isso. Gente, não tem atalhos. Você pode declarar isso? Não tem atalhos. Mas não tem mesmo. Então, qual é o significado bíblico de andar com Deus? Andar com Deus significa uma ativa, progressiva e perseverante busca por Deus, por sua presença e comunhão. Isso é andar com Deus. O significado bíblico, contextual, das experiências dos homens que andaram com Deus e foi registrado na palavra de Deus as suas experiências, você vai perceber o tempo todo que andar com Deus
não é algo inimaginável. Andar com Deus não é algo que eu não posso. Andar com Deus não é uma utopia bíblica. Andar com Deus é uma ativa, progressiva e perseverante busca por Deus, por sua presença e comunhão. Todos aqueles que vivem assim estão respondendo em fé aquilo que Deus estabeleceu na palavra dele. Amém. Glória a Deus. Olha só essa frase. A fé verdadeira não é apenas saber sobre Deus. Yeah. A fé verdadeira não é apenas saber sobre Deus. É buscar e encontrar a Deus em Cristo, porque Ele é a porta. Aleluia! Ele é o meio, o único mediador. Desejando a Deus e finalmente satisfazendo-se nele. Onde está o seu tesouro? Aí estará o seu coração. Aonde estiver a sua maior satisfação, aí estará a prioridade do seu coração. Bem, Asaf, eu coloco aqui, ali como exemplo, e você pode ir para lá, no Salmo 73. Ele é um exemplo claro de uma pessoa que um dia teve uma experiência real, viva com Deus. Gente, esse homem tinha experiência com Deus. Ele era o líder da adoração, do louvor, relacionado ao templo no tempo de Davi. E esse homem tinha comunhão com Deus, esse homem tinha experiência com Deus. Era um homem sensível à voz de Deus, mas ele tirou os olhos de Deus. Ele começou a colocar os olhos dele naquilo que ele entendia que era injustiça. Ele começou a olhar que ímpios também prosperavam. Pessoas que não buscavam a Deus, que não se santificavam, que não se purificavam, também tinham propriedades, bens aqui nesta terra. Mas nem só de pão. Viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E esse homem diz, no Salmo 73, que quando ele viu essas coisas, foi como que pontadas nos seus rins. Mas sabe de uma coisa? Um dia, ele entrou no templo. O Salmo 73 diz isso. E graças a Deus, que na velha aliança, eles tinham que ir ao templo para ouvir, ou até mesmo como um referencial físico, estrutural, dentro das realidades espirituais do povo hebreu, para receber algo da parte do Senhor. Hoje você é o templo. Aonde você estiver, Deus falará contigo. A única coisa que Deus quer e está te buscando a fazer nesta manhã é relacionamento ativo, progressivo e perseverante. Sabe o que vai acontecer? Ele vai reconduzir a sua vida para o caminho. Asaf entrou no templo e a Bíblia fala que ele, no Salmo 73, entendeu. Gente, o nosso Deus não é um Deus de confusão, o nosso Deus é um Deus de entendimento. E a palavra do Senhor diz que depois que ele teve esse entendimento da parte de Deus, ele escreve esta canção falando da sua própria experiência, e ele diz no versículo 25 assim: quem mais tenho eu no céu? Ninguém é mais precioso para Deus no céu, ninguém. Arcanjos, serafins, seres extraordinários, mas Deus é o centro da minha vida. Olha só o que ele diz ainda. Não há outro em quem me compraza na terra. Em outras palavras, seja no céu ou aqui na terra, Deus é o meu maior prazer. Isso é andar com Deus. E Deus está te chamando para isso nessa manhã. Porque esse andar com Deus é uma resposta viva à fé bíblica. Eu vou repetir isso para você. Esse andar com Deus é uma resposta viva à fé bíblica. Gente, olha só, escutem, só para a gente aqui, para ninguém mais ouvir. Esta é a vida normal cristã. Esta é a vida normal
do crente. Não é o anormal. Quando a gente começa a ver alguém andando com Deus e você percebe o fruto, a vida dessa pessoa no seu dia a dia, e você olha para ela e você a coloca no pedestal. Mas escutem. A vida, só pra gente. A vida cristã normal é andar com Deus, buscando ativa, progressiva e perseverantemente, para entrar nessa intimidade a ponto de poder declarar: não há bem maior para mim, seja no céu ou na terra. E quanto mais você valoriza a Deus, mais você valoriza aquilo que Ele te dá. É verdade. A esposa que você tem, o marido que você tem, os filhos que você gerou, aquilo que Deus dá em suas mãos, a tua família e tudo mais. Quanto mais você prioriza a Deus, mais você vai perceber que você não vai depreciar as outras coisas, você vai valorizar as outras coisas, mas priorizando o Senhor que te deu, que é o sustentador e o doador da tua vida. Aleluia, isso é verdade. E é verdade. Versículo 26. Ainda que a minha carne e o meu coração desfalecem, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Gente, o seu maior bem é Deus. O seu maior bem é Deus, o seu maior tesouro é a pessoa de Deus. Graças a Deus por tudo que Ele nos concede, por andarmos com Ele, mas o nosso coração está nele. Vocês entendem isso? Aleluia por isso. Sem fé, gente, é impossível agradar a Deus. Somente a fé firmada num relacionamento com Deus irá agradá-lo. Essa é a mensagem que o Senhor quer gerar no teu coração nessa manhã. Aleluia. Esse relógio bonito ali é para só você focar uma realidade que o Espírito de Deus quer que você foque. Nunca mais justifique para si mesmo que você não tem tempo para buscar a Deus e andar nesse nível. Porque, minha gente, Eclesiastes 3:1 deixa a gente sem saída. Como o pastor Rafael está falando, ou é ou não é. Ou vive ou não vive, não tem meio termo, não tem coluna do meio. Tem tempo para buscar a Deus. Sabe por quê, gente? Aquilo que você prioriza é o que é importante para você. Então a gente tem que fazer um autoexame, não é verdade? Eu tenho valorizado o meu relacionamento com Deus na palavra, pela palavra, através da palavra e também através da oração e do congregar-se como igreja de Jesus Cristo? Porque a Bíblia determina, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para você buscar a Deus. Somente é possível manifestar a genuína fé bíblica através de um real relacionamento com Deus. Gente, olha só. Não tem jeito, tá, gente? Não tem jeito. Vocês sabem que esta tem sido uma mensagem constante do nosso pastor. Não tem jeito, tudo vem de relacionamento com Deus. Foco nele, na pessoa dele. Todas as coisas são acrescentadas, todas elas, mas o foco é ele. O maior propósito da fé é ter Deus, minha gente. Minha maior herança é Deus e a sua. E andar com ele. Quem tem Deus e anda com Ele tem toda a ampla suficiência. Não se perturbe. O teu foco é Deus. Ele suprirá cada uma de suas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não é o que a palavra do Senhor nos diz? Não tem como. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Essa palavra aí, ou essas palavras, creia que Ele existe, está falando sobre a auto-revelação de Deus nas Escrituras. Então, quando eu me aproximo,
Quando eu busco a Deus, eu tenho que entender que Ele é tudo que a palavra de Deus diz que Ele é. E quanto mais intimidade eu tenho com essa palavra, mais eu terei intimidade com o Deus da palavra. Ok? Porque Deus se tornou o objeto da minha fé. Ele é o amor da minha vida. Vocês entendem isso? Ele é a paixão da minha vida. Não existe paixão maior do que Ele na minha vida. E você vai perceber que quando nós vivemos assim, todas as áreas de nossas vidas começam a estar devidamente equilibradas. Deus nos chama para o equilíbrio nesta manhã. E o equilíbrio está em você focar Ele, o Deus da palavra. E que se torna galardoador dos que o buscam. Gente, por favor, como não ver Davi como um homem próspero? Hein? Como não ver Davi como um conquistador? Como não ver Davi como um vencedor nas batalhas? Tantas situações adversas que ele passou, mas você vai perceber que em todas elas, fora o período que ele se deixou resvalar com os seus olhos de cobiça, mas a Bíblia fala que ainda assim, apesar de um período de baixa de Davi para com Deus, a palavra do Senhor continuou, mesmo depois da situação, chamando-o um homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque o foco de Davi maior não eram as riquezas, não eram as conquistas, não eram as vitórias, não eram os bens materiais, mas era o Deus que era o seu pastor e por isso nada lhe faltava. O rei Davi era um homem que ansiava por Deus. Salmo 42, vocês lembram? Assim como a corça anseia pelas águas. Lembram disso? Eu anseio pelo Deus vivo. Gente, Davi é um exemplo de um homem que buscava a Deus e que entendia que por conta disso, ele iria viver o melhor do Senhor para a sua vida. Mas o foco dele estava em Deus. E eu quero encerrar essa mensagem lendo junto com vocês uma declaração de Matthew Henry. Foi um homem, um pastor, um teólogo demais, do século XVI. Um homem de Deus, um homem de Deus. Como que eu aprendo com esse homem? Até hoje. E ele fala assim: aqueles que pela fé caminham com Deus no mundo pecaminoso, agradam a Ele. E Ele vai lhes dar sinais, Ele vai manifestar miraculosamente o seu favor e lhes conferir honra. Fiquemos de pé, gente. O pastor Rafael vai ministrar um louvor e adoração. Nós vamos encerrar nosso encontro desta manhã adorando a Deus. E que esta adoração se torne uma expressão de um anseio seu. Eu quero andar com Deus, porque Ele é o objeto da minha fé. Ou seja, Ele é o propósito maior da minha fé. Ele é o alvo da minha fé. Louvemos ao Senhor.